Clássicos apresenta Como um Homem Pensa, de James Allen, narrado por Breno Vilas-Boas. A mente é o poder supremo de criação, e o homem é a mente, sempre com a inspiração de usar o pensamento e, com suas habilidades, cria 1000 alegrias e 1000 enfermidades. Ele pensa em segredo e fica entendido. O ambiente é ele próprio refletido. Prefácio. Este pequeno livro, resultado de reflexões e experiências, não pretende ser um tratado detalhado acerca do assunto já exaustivamente debatido, que é o poder do pensamento. É uma obra muito mais sugestiva do que explicativa, e seu intuito é incentivar homens e mulheres à descoberta e à percepção da verdade de que eles são seus próprios criadores. Pela virtude dos pensamentos que escolhem e incentivam, de que a mente é a tecelã mestra, tanto da vestimenta interna do caráter quanto da externa das circunstâncias, e disso, tal como até aqui teceram ignorância e dor, agora podem tecer esclarecimento e felicidade. James Allen, Broad Park Avenue, Ilfracombe, Inglaterra. Pensamento e caráter. O aforismo "a verdadeira natureza do homem está em como um homem pensa" não apenas abraça a totalidade do ser humano, como também é muito abrangente no que diz respeito a todas as condições e circunstâncias de sua vida. Um homem é exatamente aquilo que pensa, e seu caráter é a soma total de todos os seus pensamentos. Tal como a palavra brota da semente, pois não poderia ser de outra forma, todo o ato do homem vem das sementes escondidas dos pensamentos, que não poderiam surgir sem elas. Isso se aplica, igualmente, àqueles atos chamados de espontâneos e não premeditados, assim como os que são deliberadamente executados. O ato é o brotar do pensamento, e a alegria e o sofrimento são seus frutos. Assim o homem colhe a frutificação doce e amarga de sua própria lavoura. O pensamento na nossa mente nos fez. O que somos foi forjado e feito pelo pensamento. Se a mente tem pensamentos malignos, a dor vem como a roda que segue o boi constantemente. Aquele que diante de tudo tiver pensamentos puros, verá a alegria segui-lo como sua sombra confiante. O homem cresce pela lei, não é criado pela mentira. E causa e efeito são tão absolutos e constantes no domínio escondido do pensamento, quanto no mundo das coisas visíveis e materiais. Um caráter nobre e divino não é fruto da sorte ou do acaso, mas do resultado natural do esforço contínuo de ter pensamentos morais e do efeito de uma conexão valiosa de longa data com pensamentos divinos. Um caráter ignóbil e bestial, pelo mesmo processo, é o resultado do abrigo contínuo de pensamentos abjetos. O homem é feito ou desfeito por si. No arsenal do pensamento, forja as armas com as quais se autodestrói. Ele também cria as ferramentas com as quais constrói para si mansões divinas de alegria, força e paz. Com as escolhas certas e o uso devido do pensamento, o homem ascende à perfeição divina. Pelo uso abusivo e indevido do pensamento, cai até o nível das bestas. Entre esses dois extremos estão todos os graus de caráter, e deles o homem é criador e mestre. De todas as belas verdades relativas à alma recuperadas e trazidas à luz nesta era, nenhuma é mais encantadora ou frutífera de promessas e confiança divina do que essa. O homem é o mestre do pensamento, o moldador do caráter e o criador e modelador das condições, do ambiente e do destino. Como um ser poderoso, inteligente, amoroso e senhor de seus pensamentos, o homem detém a chave de cada situação e contém dentro de si a ação transformadora e regenerativa com a qual é capaz de se tornar o que desejar. O homem é sempre o mestre, mesmo no estado mais fraco e desamparado, mas, em sua fraqueza e degradação, é o mestre tolo que administra mal sua casa. Quando começa a refletir sobre sua condição e a buscar
diligentemente, a lei sobre a qual seu ser está consolidado torna-se o mestre sábio, direcionando suas energias com inteligência e ajustando seus pensamentos a questões mais produtivas. Assim é o mestre consciente, o qual o homem só pode tornar-se ao descobrir dentro de si as leis do pensamento. E tal descoberta é apenas uma questão de dedicação, de autoanálise e de experiência. Ouro e diamantes são encontrados apenas depois de muita busca e mineração. E o homem só consegue encontrar toda a verdade conectada ao seu ser se cavar fundo na mina de sua alma. E por ser o criador de seu caráter, o moldador de sua vida e o construtor de seu destino, pode, infalivelmente, provar isso se vigiar, controlar e mudar seus pensamentos, investigando os efeitos sobre si, sobre os outros e sobre sua vida e suas circunstâncias, ligando causa e efeito pela prática paciente e pela investigação, e utilizando cada experiência, mesmo a mais trivial ou um acontecimento cotidiano, como um meio de obter o conhecimento de si, que são o entendimento, a sabedoria e o poder. Nessa direção, e em nenhuma outra, jaz a lei absoluta. Quem busca, acha. A quem bate, a porta se abrirá. Pois apenas pela paciência, pela prática e pela insistência incessantes, um homem é capaz de bater a porta do templo do conhecimento. Efeitos do pensamento sobre as circunstâncias. A mente do homem pode ser comparada a um jardim, que pode ser inteligentemente cultivado ou pode crescer de forma selvagem. Mas seja cultivado ou negligenciado, deve e irá crescer. Se sementes inúteis forem plantadas, uma abundância de ervas daninhas imprestáveis cairá no jardim e continuará a germinar mais de sua espécie. Assim como um jardineiro cultiva seu lote, mantendo-o livre de ervas daninhas e cultivando as flores e frutas que deseja, um homem também pode cuidar do jardim de sua mente, eliminando tudo que é errado, inútil e os pensamentos impuros, e cultivando, com o objetivo da perfeição, as flores e os frutos dos pensamentos morais, úteis e puros. Ao perseguir esse processo, um homem, cedo ou tarde, descobre que é o jardineiro mestre de sua alma e o diretor de sua vida. Ele também revela, dentro de si, as leis do pensamento e compreende, com precisão crescente, como as forças do pensamento e os elementos mentais operam ao moldar seu caráter, suas circunstâncias e seu destino. Pensamento e caráter são um só, e como o caráter só pode se manifestar e se autodescobrir por intermédio do ambiente e das circunstâncias, as condições externas da vida de uma pessoa sempre estarão harmoniosamente relacionadas ao estado interior. Não significa que as circunstâncias de um homem, em qualquer momento, sejam uma indicação de seu caráter como um todo, mas sim que tais circunstâncias estão tão intimamente ligadas com algum elemento vital do pensamento dentro dele que, por ora, são indispensáveis ao seu desenvolvimento. Todo homem está onde está por conta da lei do seu ser. Os pensamentos que incorporou ao seu caráter o conduziram ao seu estado atual e, no arranjo de sua vida, nada é por acaso. Tudo é resultado de uma lei infalível. Tal fato é tão verdade para quem se sente em desarmonia com seus arredores, quanto para quem se contenta com eles. Como um ser que progride e evolui, um homem está onde está para poder aprender que pode crescer. E conforme aprende a lição espiritual que toda circunstância guarda para ele, ela passa e dá lugar a outras circunstâncias. O homem é golpeado pelas circunstâncias enquanto acredita ser a criatura das condições externas. Mas quando percebe que é uma potência criativa e pode comandar o solo oculto e as sementes do seu ser, das quais brotam as circunstâncias, ele então torna-se o merecido mestre de si. Tais circunstâncias originam-se do pensamento conhecido por todo homem que pratica o autocontrole e autopurificação por um tempo,
pois ele terá percebido que a alteração em suas circunstâncias tem ocorrido na mesma proporção de sua condição mental alterada. Tal fato é tão verdadeiro que, quando o homem se esforça para corrigir os defeitos de seu caráter de forma séria e realiza progresso rápido e visível, ele passa, rapidamente, por uma sucessão de adversidades. A alma atrai aquilo que nutre em segredo, aquilo que ama e também aquilo que teme. A alma alcança a altura de suas ambições estimadas. Ela cai até o nível de seus desejos lascivos. E as circunstâncias são os meios pelos quais a alma recebe o que é dela. Todo pensamento semente plantado, ou que é permitido cair no solo da mente e fincar raízes nela, dá frutos, brotando mais cedo ou mais tarde em atos e dando sua própria frutificação de oportunidades e circunstâncias. Bons pensamentos dão bons frutos, e maus pensamentos, maus frutos. O mundo externo das circunstâncias molda-se ao mundo interno dos pensamentos, e tanto condições externas agradáveis quanto condições externas desagradáveis são fatores que contribuem para o bem definitivo do indivíduo. Como ceifador de sua própria colheita, o homem aprende tanto pelo sofrimento quanto pela alegria. Ao seguir os desejos, as aspirações e os pensamentos mais profundos pelos quais permite-se ser dominado, buscando o fogo fato de fantasias impuras ou percorrendo de forma resoluta a autoestrada do esforço intenso e crucial, um homem, por fim, chega à fruição e à realização nas condições externas de sua vida. As leis do crescimento e do ajuste prevalecem em toda parte. Um homem não vai parar num asilo ou numa prisão pela tirania do destino ou das circunstâncias, mas pelo caminho dos pensamentos abjetos e desejos primitivos. E homem algum de mente pura cai subitamente no mundo do crime por conta da tensão de qualquer força externa. O pensamento criminoso já havia sido fomentado no coração em segredo, e o momento oportuno revelou sua força acumulada. Não é a circunstância que faz o homem. Ela lhe revela que tais condições não podem existir ao cair em vícios e em seus maus sofrimentos concomitantes, pois são indissociáveis de tendências viciosas, e nem pode ascender rumo à virtude e à pura felicidade sem o cultivo continuado de aspirações virtuosas. E o homem, por conseguinte, como senhor e mestre do pensamento, é o criador de si, o modelador e o autor do ambiente. Mesmo ao nascer, a alma entra no corpo do homem e, por meio de cada passo de sua peregrinação terrena, atrai as combinações de condições que se revelam, que são os reflexos de sua própria pureza e impureza, de sua força e fraqueza. Homens não atraem aquilo que querem, mas aquilo que são. Seus caprichos e suas fantasias e ambições são frustrados a cada passo, mas seus pensamentos mais íntimos e desejos são alimentados com seus próprios alimentos, sejam sujos ou limpos. A divindade que molda nossos objetivos está em nós, é o nosso eu. Apenas o próprio homem se acorrenta. Pensamento e ação são carcereiros do destino. Se forem primitivos, aprisionam, mas também são os anjos da liberdade. Se forem nobres, libertam. O homem não consegue aquilo que deseja e reza, mas sim o que merece. Seus desejos e suas orações apenas são realizados e atendidos quando estão em harmonia com seus pensamentos e ações. Sob a luz dessa verdade, então, qual é o significado de lutar contra as circunstâncias? Significa que um homem está continuamente rebelando-se contra um efeito externo, enquanto passa todo o tempo nutrindo e preservando a causa das circunstâncias no coração. Tal causa pode assumir a forma de um vício consciente ou de uma fraqueza inconsciente, mas, seja qual for, retarda teimosamente os esforços de seu detentor e, assim, clama em voz alta por uma cura. Os homens anseiam por melhorar suas circunstâncias, mas não estão dispostos. Portanto, permanecem estagnados.
O homem que não abandona a autoflagelação nunca fracassará em alcançar o objetivo para o qual seu coração aponta. Isso vale tanto para as coisas terrenas quanto para as celestiais. Até o homem, cujo único objetivo é adquirir riqueza, deve estar preparado para realizar grandes sacrifícios pessoais antes de conseguir alcançar seu objetivo. E quantos outros para poder materializar uma vida forte e bem equilibrada? Eis um homem miseravelmente pobre. Está extremamente ansioso para que seu ambiente e confortos caseiros melhorem, e ainda assim, vive sempre fugindo do trabalho e considera justificável tentar enganar seu empregador sob a justificativa da insuficiência de seus ganhos. Tal homem não compreende os fundamentos mais simples dos princípios que são a base da verdadeira prosperidade, e não só está totalmente inapto a sair da miséria, como, na verdade, está atraindo para si uma miséria mais profunda ao residir e expressar pensamentos indolentes, enganadores e covardes. Eis um homem rico, vítima de uma doença dolorosa e persistente, como resultado da glutonaria. Está disposto a dar altas quantias para se livrar da doença, mas indisposto a sacrificar seus desejos insaciáveis. Quer satisfazer seu gosto por alimentos saborosos e artificiais e também ter saúde. Tal homem está totalmente inapto a ter saúde, porque ainda não aprendeu os princípios básicos de uma vida saudável. Eis um empregador que adota medidas desonestas para evitar o pagamento do salário base, e, na esperança de aumentar seus lucros, reduz os salários dos funcionários. Tal homem está completamente inapto à prosperidade, e quando se vê falido, tanto em termos de reputação quanto de riqueza, culpa as circunstâncias, sem saber que é o único autor de sua condição. Apresentei esses 3 casos apenas para ilustrar a verdade de que o homem é o causador, apesar de quase sempre ser de forma inconsciente, de suas circunstâncias, e por isso, embora mire um bom objetivo, ele continuamente frustra suas realizações ao incentivar pensamentos e desejos completamente desarmônicos com o objetivo almejado. Tais casos podem ser multiplicados e variados quase indefinidamente, mas isso não é necessário, pois o leitor pode, se assim decidir, investigar a ação das leis do pensamento em sua mente e em sua vida. E até que isso seja feito, meros fatos externos não podem servir como fundamentação do raciocínio. As circunstâncias, contudo, são complicadas. O pensamento é tão profundamente enraizado e as condições da felicidade variam tanto e de forma tão vasta entre os indivíduos que a condição inteira da alma de um homem, se bem que ele mesmo pode conhecê-la, não pode ser julgada por outro apenas a partir do aspecto externo de sua vida. Um homem pode ser honesto em certas áreas e sofrer provações. Um homem pode ser desonesto em certas áreas e ficar rico. Mas a conclusão a qual, em geral, as pessoas chegam de que um homem fracassa devido à sua honestidade individual e de que outro prospera devido à sua desonestidade individual é o resultado de um julgamento superficial, que pressupõe que o homem desonesto é quase 100% corrupto e o honesto quase 100% virtuoso. Sob a luz de um conhecimento mais profundo e de uma experiência mais abrangente, tal julgamento é errôneo. O homem desonesto pode sim ter algumas virtudes admiráveis que o honesto não tem, e o honesto vícios detestáveis que não se encontram no desonesto. O honrado colhe os bons resultados de seus pensamentos e atos honestos, e também traz para si os sofrimentos produzidos por seus vícios. O desonrado, da mesma forma, colhe o próprio sofrimento e a própria felicidade. É agradável à futilidade humana acreditar que alguém sofre por causa de sua virtude, pois só quando um homem tiver extirpado todo o pensamento doentio, amargo e impuro de sua mente e lavado cada mancha pecaminosa de sua alma, ele ficará na posição de saber e declarar que seus sofrimentos são resultado das boas qualidades e não das más. E, ao longo do caminho, muito antes de ter alcançado a perfeição suprema,
ele terá encontrado, trabalhando em sua mente e em sua vida, a grande lei, que é absolutamente justa e não pode, portanto, pagar o bem com o mal e o mal com o bem. Munido de tal conhecimento, o homem, então, saberá, olhando para sua ignorância e cegueira do passado, que sua vida é e sempre foi ordenada de forma justa e que todas as suas experiências passadas, as boas e as más, foram a fortificação equitativa de seu eu em evolução, mas ainda não evoluído. Bons pensamentos e boas ações nunca produzirão maus resultados. Maus pensamentos e más ações nunca produzirão bons resultados. Isso quer dizer que apenas milho vem do milho e apenas urtigas vem de urtigas. Os homens compreendem essa lei na natureza e trabalham com ela, mas poucos a compreendem no mundo mental e moral, apesar de sua operação ser simples e constante, e, portanto, não cooperam com ela. O sofrimento sempre é o efeito de um pensamento errado em alguma direção. É um sinal de que o indivíduo não está harmonizado consigo, com a lei do seu próprio ser. A finalidade única e suprema do sofrimento é a purificação, a queima de tudo que for inútil e impuro. O sofrimento acaba para quem é puro. Não faz sentido queimar o ouro após a retirada do refúgio, e um ser perfeitamente puro e iluminado é incapaz de sofrer. As circunstâncias em que um homem encontra o sofrimento são resultado de sua mente na harmonia. As circunstâncias em que um homem se depara com a bem-aventurança são resultado de sua harmonia mental. As bem-aventuranças, não de bens materiais, são a medida do pensamento moral. A miséria, não a falta de bens materiais, é a medida do pensamento imoral. Um homem pode ser amaldiçoado e rico, assim como ser abençoado e pobre. Bem-aventuranças e riquezas unem-se apenas quando as riquezas são usadas de forma adequada e sábia. E o homem pobre apenas cai em desgraça quando enxerga sua sina como um fardo imposto de forma injusta. Indigência e indulgência são dois extremos da desgraça. Ambas são igualmente desnaturais e o resultado de transtornos mentais. Um homem não está adequadamente adestrado até virar um ser feliz, saudável e próspero. E felicidade, saúde e prosperidade são resultado de um ajuste harmonioso do interior com o exterior e do homem com seus arredores. Um homem só começa a ser homem quando deixa de choramingar e praguejar e começa a busca pela justiça escondida e reguladora de sua vida. Conforme adapta sua mente a esse fator regulador, ele para de acusar os outros de ser a causa de sua condição e fortalece seus pensamentos, deixando-os fortes e nobres. Para de lutar com as circunstâncias e começa a usá-las como apoios para progredir rapidamente e como meios de descobrir poderes escondidos e possibilidades dentro de si. A lei, não a confusão, é o princípio dominante no universo. A justiça, não a injustiça, é a alma e a essência da vida. E a retidão, não a corrupção, é a força que move e molda o governo espiritual do mundo. Assim sendo, o homem tem de endireitar-se para descobrir que o universo está correto e, durante o processo de auto-endireitar-se, descobrirá que, conforme muda seus pensamentos em relação às coisas e aos outros, as coisas e os outros mudarão em relação a ele. A prova de tal verdade jaz em todas as pessoas, e isso, por conseguinte, permite uma fácil investigação pela introspecção sistemática e pela autoanálise. Se um homem ajustar radicalmente seus pensamentos, ficará assombrado com a transformação rápida que afetará as condições materiais de sua vida. Os homens imaginam que os pensamentos podem permanecer escondidos, mas não podem. Eles, rapidamente, cristalizam-se em hábitos e o hábito se consolida na circunstância. Os pensamentos bestiais cristalizam-se em hábitos de bebedeira e de sensualidade, que se consolidam em circunstâncias de pobreza e doenças. Pensamentos impuros de todo tipo
cristalizam-se em hábitos confusos e debilitantes, que se consolidam em circunstâncias adversas e distrativas. Pensamentos de dor, de dúvida e de indecisão cristalizam-se em hábitos irresolutos, fracos e covardes, que se consolidam em circunstâncias de fracasso, de indigência e de dependência servil. Pensamentos preguiçosos cristalizam-se em hábitos de impureza e de desonestidade, que se consolidam em circunstâncias de sordidez e de penúria. Pensamentos de ódio e de condenação cristalizam-se em hábitos de acusação e de violência. Pensamentos egoístas de todo tipo cristalizam-se em hábitos de interesse, que se consolidam em circunstâncias mais ou menos angustiantes. Por outro lado, os pensamentos belos de todo tipo cristalizam-se em hábitos de graça e de gentileza, que se consolidam em circunstâncias geniais e radiantes. Pensamentos puros cristalizam-se em hábitos de temperança e de autocontrole, que se consolidam em circunstâncias de sossego e de paz. Pensamentos de coragem, de autoconfiança e de decisão cristalizam-se em hábitos viris, que se consolidam em circunstâncias de sucesso, de fartura e de liberdade. Pensamentos vigorosos cristalizam-se em hábitos de limpeza e de dedicação, que se consolidam em circunstâncias de contentamento. Pensamentos gentis e clementes cristalizam-se em hábitos de gentileza, que se consolidam em circunstâncias de proteção e de preservação. Pensamentos amorosos e altruístas cristalizam-se em hábitos de altruísmo pelos outros, que se consolidam em circunstâncias de prosperidade certa e duradoura e de riquezas verdadeiras. Uma linha de raciocínio específica e persistente, seja boa ou má, não falhará em produzir resultados no caráter e nas circunstâncias. Diretamente, um homem não pode escolher suas circunstâncias, mas sim seus pensamentos, e indiretamente, mas com certeza, eles moldam as circunstâncias. A natureza ajuda a gratificação dos pensamentos mais incentivados de todo homem, e são apresentadas oportunidades que trarão, com mais rapidez, para a superfície, tanto bons quanto maus pensamentos. Se um homem deixar de ter pensamentos pecaminosos, o mundo inteiro será mais suave com ele e estará pronto para ajudá-lo. Se ele descartar os pensamentos fracos e doentios, veja só, oportunidades brotarão em toda parte para auxiliar suas decisões determinantes. Se ele incentivar bons pensamentos, nenhum destino pesado o manterá na desgraça e na vergonha. O mundo é o seu caleidoscópio, e as combinações variadas de cores, as quais cada momento contínuo lhe presenteia, são as imagens ajustadas refinadamente dos pensamentos sempre em mutação. Você será o que desejar, que o fracasso falsamente se contente com aquela horrenda palavra ambiente, mas o espírito a despreza, livre a andar. Controla o tempo e conquista o espaço, intimida a oportunidade cheia de arrogância e destrona a tirana circunstância, ficando no lugar de um criado. A vontade humana, força que não se vê, cria de uma alma imortal, consegue sempre chegar ao final, apesar das paredes de granito a vencer. Que atrasos não lhe tirem a paz, espere como quem compreende. Quando o espírito se ergue e ordena, os deuses vão atrás. Efeitos do pensamento sobre a saúde e sobre o corpo. O corpo é o servo da mente. Ele obedece às operações dela, sejam escolhidas deliberadamente ou expressas automaticamente. A convite de pensamentos ilícitos, o corpo logo afunda em doenças e degradação. Sob o comando de pensamentos felizes e belos, o corpo veste-se com juventude e beleza. A doença e a saúde, como circunstâncias, têm raízes no pensamento. Pensamentos doentios se expressarão por intermédio de um corpo doentio. Sabe-se que pensamentos de medo matam um homem tão rápido quanto uma bala, e que estão, de forma constante, matando milhares de pessoas, apesar de, certamente, ser de forma mais lenta.
As pessoas que vivem com medo das doenças são aquelas que as contraem. A ansiedade rapidamente corrompe o corpo inteiro e o expõe à entrada de doenças, enquanto pensamentos impuros, mesmo que não fisicamente indulgentes, logo arrasam o sistema nervoso. Pensamentos fortes, puros e felizes fortalecem o corpo e deixam-no com energia e graça. O corpo é um instrumento frágil e plástico, que responde prontamente aos pensamentos que o impressionam, e hábitos de pensamento produzirão seus próprios efeitos, sejam bons ou ruins, sobre o corpo. Os homens continuarão a ter sangue impuro e venenoso enquanto continuarem a propagar pensamentos impuros. De um coração puro, brota uma vida pura e um corpo puro. De uma mente contaminada, deriva uma vida corrompida e um corpo corrupto. O pensamento é a fonte da ação, da vida e da manifestação. Purifique a fonte e tudo será purificado. Mudar a dieta não ajudará o homem que não deseja mudar seus pensamentos. Quando um homem os purifica, não deseja mais alimentos impuros. Pensamentos puros produzem bons hábitos. Aquele que se diz santo e não lava seu corpo, não é santo. Aquele que fortaleceu e purificou os próprios pensamentos não precisa levar em conta os micróbios malévolos. Se for proteger o corpo, preserve a mente. Se for revigorar o corpo, ornamente a mente. Pensamentos maliciosos, invejosos, de decepção e depressivos roubam a saúde e a graça do corpo. Um rosto amargo não se forma por acaso, é criado por pensamentos amargos. Rugas que marcam são desenhadas pela loucura, pela paixão e pelo orgulho. Conheço uma mulher de 96 anos que tem o rosto reluzente e inocente de uma menina. Conheço um homem que nem chegou à meia-idade e cujo rosto é desenhado por contornos desarmônicos. A mulher é o resultado de uma inclinação amável e radiante. O homem é o resultado da paixão e do descontentamento. Assim como é impossível ter uma moradia agradável e sadia, a menos que admita a livre circulação do ar e dos raios de sol nos cômodos, um corpo forte e um semblante brilhante, feliz ou sereno, só podem ser resultados do livre acesso de pensamentos de alegria, de boa vontade e de serenidade à mente. Nas faces dos maduros há rugas criadas pela compaixão, outras por pensamentos fortes e puros, e outras são esculpidas pela paixão. Quem é incapaz de distingui-las? Para aqueles que viveram idoneamente, a idade é calma, pacífica e suavemente gentil como o sol poente. Vi recentemente um filósofo em seu leito de morte. Ele só era velho de idade, mas morreu de forma tão doce e pacífica quanto fora sua vida. Não há remédio igual a pensamentos alegres para dissipar as mazelas do corpo. Não há consolador equiparável à boa vontade para dispersar as sombras do luto e do pesar. Viver de forma contínua com pensamentos de animosidade, de cinismo, de desconfiança e de inveja é estar confinado em um buraco cavado pelo próprio indivíduo. Contudo, para fazer bom juízo de tudo, alegrar-se com tudo e aprender pacientemente a encontrar o bem em tudo, tais pensamentos altruístas são os portais do paraíso, e residir, dia a dia, em pensamentos de paz em relação a todas as criaturas trará paz abundante ao seu detentor. Pensamento e propósito. Até o pensamento estar ligado ao propósito, não há realizações inteligentes. À casca da árvore é permitido ficar à deriva no oceano da vida. A falta de propósito é um vício, e ficar à deriva não deve continuar para quem deseja manter-se longe da catástrofe e da destruição. Aqueles que não têm propósito central em suas vidas tornam-se presas fáceis às pequenas preocupações, aos medos, aos problemas e às autopiedades, tudo indício de fraquezas que levam, assim como pecados deliberadamente planejados,
mesmo que por um caminho diferente, ao fracasso, à infelicidade e à perda, pois a fraqueza não pode persistir em um universo poderoso em evolução. Um homem deve conceber um propósito verdadeiro em seu coração e partir para concretizá-lo e torná-lo ponto central de seus pensamentos. Pode assumir a forma de um ideal espiritual ou pode ser um objeto mundano de acordo com sua natureza da época. Mas, seja qual o propósito for, o homem deve focar, sem parar, com a força dos pensamentos no objetivo que traçou para si. Deve tornar o propósito seu dever supremo e devotar-se a alcançá-lo, e não permitir que seus pensamentos acabem indo parar em fantasias efêmeras, anseios e devaneios. Essa é a estrada real para o autocontrole e a verdadeira concentração do pensamento. Mesmo que ele fracasse inúmeras vezes em alcançar seu propósito, como deve necessariamente ser até a fraqueza ser superada, a força de caráter conquistada será a medida do seu verdadeiro sucesso, e isso formará um novo ponto de partida para o poder e para o triunfo futuros. Aqueles que não estão preparados para a obtenção de um grande propósito devem concentrar os pensamentos no desempenho impecável de seu dever, não importa o quão insignificante a tarefa possa aparentar. Apenas assim, os pensamentos podem ser acumulados e focados. A determinação e a energia podem ser desenvolvidas, e assim, não há nada que não possa ser alcançado. A alma mais fraca, que conhece a própria fraqueza e acredita na verdade de que a força só pode ser desenvolvida pelo esforço e pela prática, acreditará nisso e imediatamente começará a se empenhar e, acrescentando esforço ao esforço, paciência à paciência e força à força, nunca cessará seu desenvolvimento e irá, finalmente, crescer de forma forte e divina. Assim como o homem fisicamente fraco consegue se fortalecer por meio de um treinamento cuidadoso e paciente, também o homem de pensamentos fracos pode fortalecê-los ao se exercitar no caminho do pensamento moral. Deixar de lado a incerteza e a fraqueza e começar a pensar em ter um propósito é entrar para o pódio dos fortes, que apenas reconhecem o fracasso como um dos caminhos para a realização, que fazem todas as circunstâncias lhes servirem, e aqueles que pensam fortemente tentam corajosamente e realizam magistralmente. Tendo concebido seu propósito, um homem deve traçar mentalmente um caminho em linha reta para alcançá-lo, sem olhar para a direita nem para a esquerda. Dúvidas e medos devem ser descartados com rigor, pois são elementos desintegradores que deturpam a linha reta do esforço, deixando-a torta, ineficaz e inútil. Pensamentos de dúvida e medo nunca concretizaram nada e jamais o farão, pois sempre levam ao fracasso. Propósito, energia, força de vontade e todos os pensamentos fortes cessam quando a dúvida e o medo invadem de mansinho. A força de vontade vem da ciência de que somos capazes. Dúvida e medo são grandes inimigos do conhecimento, e aquele que os encoraja e não ceifa, frustra-se a cada passo. Aquele que sobrepujou a dúvida e o medo também conquistou o fracasso. Todo pensamento se alia ao poder, e todas as dificuldades são enfrentadas com bravura e sabiamente superadas. Seus propósitos são plantados sazonalmente, florescem e dão frutos que não caem prematuramente. O pensamento torna-se força criativa quando corajosamente aliado ao propósito. Aquele que sabe disso está pronto para tornar-se algo maior e mais forte do que um mero punhado de pensamentos oscilantes e sensações instáveis. Aquele que faz isso torna-se o portador consciente e inteligente de seus poderes mentais. O fator pensamento nas conquistas. Tudo que um homem conquista e tudo que fracassa em conquistar é o resultado direto dos pensamentos.
Em um universo ordenado de forma justa, onde a perda do equilíbrio significaria a destruição total, a responsabilidade individual deve ser absoluta. A fraqueza de um homem e a força, a pureza e a impureza, são dele e não de outro. São ocasionadas por ele mesmo, nunca por outro, e só podem ser mudadas por ele, nunca por outro. Sua condição também cabe apenas a ele e não a outro homem. Seu sofrimento e sua felicidade evoluem internamente. Ele pensa, logo é. Conforme continua a pensar, permanece. Um homem forte não pode ajudar outro mais fraco, a menos que esse queira ser ajudado, e, mesmo assim, o fraco deve se fortalecer. Deve, com seus próprios esforços, desenvolver a força que admira no outro. Apenas ele pode mudar sua condição. Tornou-se comum para os homens pensarem e dizerem: muitos são escravos porque um é opressor, portanto, vamos odiá-lo. Agora, contudo, há uma tendência conhecida e crescente em alguns para reverter esse julgamento e dizer: um homem é opressor porque muitos são escravos. Portanto, vamos desprezá-los. A verdade é que opressor e escravo são cooperadores ignorantes, e enquanto aparentemente afligem-se mutuamente, estão, na realidade, afligindo a si mesmos. Um conhecimento perfeito nota a ação da lei na fraqueza do oprimido e o poder mal empregado do opressor. Um amor perfeito, vendo o sofrimento envolvido em ambos os estados, não condena nenhum dos dois. Uma compaixão perfeita abraça tanto o opressor quanto o oprimido. Aquele que superou a fraqueza e se livrou de todos os pensamentos egoístas não pertence ao opressor nem ao oprimido. É livre. Um homem só pode erguer-se, conquistar e alcançar ao elevar seus pensamentos. Ele só permanecerá fraco, desprezível e miserável ao recusar-se a elevar seus pensamentos. Antes que um homem possa conquistar qualquer coisa, mesmo coisas mundanas, deve elevar seus pensamentos acima da indulgência animal e ignóbil. Para ser bem-sucedido, ele pode não abrir mão da animalidade e do egoísmo. De alguma forma, mas uma porção disso, pelo menos, deve ser sacrificada. Um homem, cujo pensamento inicial é a indulgência bestial, não consegue pensar com clareza nem planejar metodicamente. Não consegue descobrir e desenvolver seus recursos ocultos e fracassaria em qualquer empreendimento. Não tendo começado a controlar ousadamente os pensamentos, ele não está na posição de comandar negócios e de adotar responsabilidades maiores. Não está apto a agir de forma independente e autônoma. Contudo, está limitado apenas aos pensamentos que escolhe. Não pode haver progresso e conquistas sem sacrifício, e o sucesso mundano de um homem será na proporção em que sacrifica seus confusos pensamentos animais e fixamente no desenvolvimento de seus planos e no fortalecimento de sua determinação e autoconfiança. E quanto mais alto elevar seus pensamentos, mais viril, honesto e justo ele se torna, maior será seu sucesso e mais abençoadas e duradouras serão suas conquistas. O universo não favorece os gananciosos, os desonestos e os viciados. Apesar de, às vezes, aparentar na superfície, ele ajuda os honestos, os generosos e os virtuosos. Todos os grandes professores, ao longo das eras, já declararam isso de diversas formas. E para provar e saber disso, um homem tem de persistir e se tornar virtuoso cada vez mais, ao elevar seus pensamentos. Conquistas intelectuais são resultado de pensamentos devotados à busca pelo conhecimento ou pela beleza, e pela verdade na vida e na natureza. Tais conquistas podem estar, às vezes, conectadas à futilidade e à ambição, mas não são resultado de tais características. São resultado natural de esforços longos e árduos e de pensamentos puros e altruístas.
Conquistas espirituais são a consumação de aspirações divinas. Aquele que vive constantemente concebendo pensamentos nobres e elevados, que se debruça sobre tudo que é puro e altruísta, se tornará tão certo quanto o sol alcança seu ápice e a lua sua fase cheia, sábio e nobre de caráter, e ascenderá a uma posição de influência e bem-aventurança. Conquistas de qualquer tipo são a coroação do esforço, o diadema do pensamento. Pela ajuda do autocontrole, da determinação, da pureza, da retidão e de um pensamento bem direcionado, um homem ascende. Pela ajuda da bestialidade, da indolência, da impureza, da corrupção e da confusão de pensamento, um homem cai. Um homem pode chegar a ter todo o sucesso do mundo e até mesmo a altas atitudes no plano espiritual, e, de novo, cair em fraqueza e desgraça ao permitir que pensamentos arrogantes, egoístas e corruptos se apoderem dele. Vitórias conquistadas por pensamentos morais só podem ser mantidas por vigilância. Muitos fraquejam quando alcançam sucesso e rapidamente recaem no fracasso. Todas as conquistas, sejam no mundo dos negócios, do intelecto ou do espírito, são resultado de pensamentos 100% direcionados e são governadas pela mesma lei e pertencem ao mesmo método. A única diferença jaz no objeto de realização. Aquele que realiza pouco deve sacrificar pouco. Aquele que conquista muito deve sacrificar muito. Aquele que alcança muito deve sacrificar-se imensamente. Visões e ideais. Os sonhadores são os salvadores do mundo. Assim como o mundo visível é sustentado pelo invisível, assim é com os homens, pois ao longo de seus desafios, pecados e inclinações sórdidas, são nutridos por visões belas de seus sonhadores solitários. A humanidade não pode se esquecer de seus sonhadores e não pode deixar os ideais deles sumirem e morrerem. Ela habita neles. Ela os conhece como as realidades que, um dia, verão e saberão. Compositores, escultores, pintores, poetas, profetas e sábios, esses são os criadores do além-túmulo, os arquitetos do paraíso. O mundo é belo porque eles viveram nele. Sem eles, a humanidade labutadora pereceria. Aquele que aprecia uma bela visão, um ideal altivo em seu coração, se dará conta disso um dia. Cristóvão Colombo apreciava uma visão de outro mundo e o descobriu. Copérnico nutria a visão de múltiplos mundos e de um universo mais amplo e revelou isso. Buda contemplava a visão de um mundo espiritual de beleza imaculada e paz perfeita e adentrou nele. Aprecie suas visões, aprecie seus ideais, aprecie a música que mexe com seu coração, a beleza que se forma em sua mente, a amabilidade que orna seus pensamentos mais puros, pois de tudo isso crescerão todas as condições agradáveis, tudo um ambiente celestial. E disso, se permanecer fiel, seu mundo será por fim construído. Desejar é obter, aspirar é alcançar. Os desejos mais primitivos do homem devem admitir a medida mais completa de gratificação e suas aspirações mais puras morrerem de fome por falta de alimento? A lei não é assim. Tais condições jamais concretizarão o dizer peça e receba. Tenha sonhos grandiosos e, ao sonhar, você será grandioso. Sua visão é a promessa do que você se tornará um dia. Seu ideal é a profecia do que você irá, finalmente, desvelar. A conquista suprema foi, a princípio e por um tempo, um sonho. O carvalho adormece dentro da castanha, o pássaro aguarda dentro do ovo, e na maior visão da alma, um anjo desperta. Sonhos são as mudas das realidades.
Suas circunstâncias podem ser desagradáveis, mas não permanecerão por muito tempo se você enxergar um ideal e lutar para alcançá-lo. Você não pode realizar uma viagem interior e ficar parado no exterior. Eis um jovem pressionado pela pobreza e pela labuta, confinado por longas horas em uma oficina insalubre, iletrado e deficiente de todas as artes do refinamento. No entanto, sonha com coisas melhores e pensa em ser inteligente, refinado, gracioso e belo. Ele imagina e constrói mentalmente uma condição ideal de vida. A visão de uma liberdade maior e um escopo mais amplo apossam-se dele. A inquietação incita a agir, e ele utiliza todo o seu tempo livre e meios, mesmo que pequenos, para o desenvolvimento de seus poderes e recursos latentes. Assim que sua mente muda, a oficina já não é mais capaz de detê-lo. Ela ficou tão em desarmonia com sua mentalidade que sai de sua vida como uma roupa descartada, e com o crescimento de oportunidades que cabem no escopo de seus poderes em expansão, ele a esquece para sempre. Anos mais tarde, vemos o mesmo jovem já crescido. Nós o vemos como mestre de certas forças da mente, que ele domina com influência global e com poder quase incomparável. Em suas mãos estão as rédeas de responsabilidades gigantescas. Ele fala e, veja só, vidas são mudadas. Homens e mulheres prestam atenção às suas palavras e reformam seus caráteres, e tal como o sol, ele se torna o centro fixo e luminoso dos quais incontáveis destinos giram em volta. Ele concretizou a visão da sua juventude e fundiu-se ao seu ideal. E você também, jovem ouvinte, concretizará a visão, não o desejo ocioso, do seu coração, seja ela primitiva ou bela, ou uma mistura de ambos, pois você sempre será atraído para o que secretamente mais ama. Em suas mãos serão colocados os resultados exatos dos seus pensamentos. Você receberá o que merece, nem mais nem menos. Seja qual for o ambiente atual, você cairá, permanecerá onde está ou se levantará com seus pensamentos, com sua visão e com seu ideal. Você se tornará tão pequeno quanto seu desejo controlador, tão grande quanto sua aspiração dominante. Nas belas palavras de Stanton Kirkan Davis, você pode estar administrando contas e, em breve, sairá pela porta que, durante muito tempo, parecia-lhe a barreira dos seus ideais, e se encontrará diante de um público com a caneta atrás da orelha, a mancha de tinta nos dedos, e despejará a torrente de sua inspiração. Você pode estar pastoreando ovelhas e irá se deparar com os bucólicos e boquiabertos. Deverá caminhar sob a orientação corajosa do espírito no ateliê do mestre, e após certo tempo, ele dirá: não tenho mais nada que ensinar. E agora você virou o mestre que, recentemente, sonhou com grandes coisas enquanto pastoreava ovelhas. Você poderá abandonar a serra e a plaina para assumir a regeneração do mundo. Os descuidados, os ignorantes e os indolentes, ao verem apenas os efeitos aparentes das coisas e não as coisas em si, falam de sorte, de destino e de acaso. Ao verem um homem enriquecer, dizem: como ele é sortudo! Ao observar outro se tornar intelectual, exclamam: como ele é altamente privilegiado! E ao notarem o caráter inocente e a grande influência de outro, comentam: como o acaso vive ajudando ele! Eles não veem os desafios, os fracassos e os conflitos que esses homens encontraram voluntariamente para terem mais experiência. Não têm ciência dos sacrifícios que fizeram, dos esforços intrépidos que sobrepujaram, da fé que praticaram, que podem ter superado o que aparentemente era insuperável e concretizaram a visão de seus corações. Os maledicentes não conhecem as trevas e as aflições. Veem apenas a luz e a alegria e as chamam de sorte. Não veem a jornada longa e árdua. Não compreendem o processo, mas apenas notam o resultado e chamam de acaso.
Em todos os afazeres humanos, há esforços e resultados, e a força do esforço é a medida do resultado. O acaso não. Dons, poderes, bens materiais, intelectuais e espirituais são os frutos do esforço. São pensamentos concretos, objetivos conquistados e visões realizadas. A visão glorificada na sua mente, o ideal que você entronar no coração, tudo isso formará a base da sua vida e é o que você se tornará. Serenidade. A serenidade da mente é uma das belas joias da sabedoria. É o resultado de um esforço longo e paciente de autocontrole. Sua presença é um indício de experiências maduras, e é mais do que apenas um conhecimento ordinário das leis e das operações do pensamento. Um homem torna-se calmo na medida em que se entende como um ser cujo pensamento evolui, pois tamanho conhecimento necessita do entendimento dos outros como resultado do pensamento. E conforme ele desenvolve um entendimento correto e vê com cada vez mais clareza as relações internas das coisas pela ação de causa e efeito, ele cessa, para de reclamar e de enfurecer-se, de preocupar-se, de enlutar-se, e permanece equilibrado, firme e sereno. O homem calmo, ao aprender a se controlar, sabe como se adaptar aos outros. E esses, por sua vez, reverenciam a força espiritual dele e sentem que podem aprender com ele e confiar nele. Quanto mais plácido um homem se torna, maior é seu sucesso, sua influência e seu poder para o bem. Até o comerciante mais comum verá a prosperidade do seu negócio aumentar, conforme passa a desenvolver um autocontrole maior e maior equanimidade, pois as pessoas sempre preferirão negociar com um homem cuja conduta é fortemente estável. O homem forte e calmo sempre é amado e reverenciado. É como uma árvore que provê sombra numa terra árida, ou uma pedra que provê abrigo numa tempestade. Quem não ama um coração plácido e uma vida balanceada e comportada? Não importa se chove ou faz sol, ou quais mudanças chegam a quem detém essas bênçãos, pois sempre são doces, serenas e calmas. O equilíbrio refinado do caráter, que chamamos de serenidade, é a última lição da cultura, é a frutificação da alma. É preciosa como a sabedoria, que deve ser mais desejada do que ouro, até mesmo do que ouro de boa qualidade. O quão insignificante é a busca por dinheiro em comparação a uma vida serena, a uma vida que reside no oceano da verdade, abaixo das ondas, abaixo do alcance das tempestades, na calmaria eterna. Quantas pessoas conhecemos que amargam a vida, que arruinam tudo o que é doce e belo devido a temperamentos explosivos, que destroem seu equilíbrio de caráter e demonstram animosidade. É uma questão se a grande maioria das pessoas não destrói suas vidas e estraga sua felicidade pela falta de autocontrole. Quão poucas pessoas conhecemos ao longo da vida e que são sensatas e têm aquele equilíbrio refinado e característico do caráter polido. Sim, a humanidade avança com paixões descontroladas, tumultua-se com dissabores desgovernados, está sendo batida pela ansiedade e provoca dúvidas apenas nos homens sábios. Apenas aqueles cujos pensamentos estão sob controle e purificados é que são capazes de fazer os ventos e as tempestades da alma lhe obedecerem. Almas desventuradas, onde quer que estejam, sob quaisquer condições que vivam, saibam que neste oceano da vida, as ilhas da bem-aventurança estão sorrindo, e o litoral ensolarado do seu ideal aguarda a sua chegada. Segure com firmeza o elmo do pensamento. No íntimo de sua alma, reclina-se o mestre comandante. Ele está apenas dormindo. Desperte-o. Autocontrole é força. Pensamento moral é maestria. Calma é poder. Diga ao seu coração: paz, mantenha-se firme.
Toca livros clássicos, apresentou